ragazzi, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Italiano con le Borges. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, então seja muito bem-vindo. Se você já conhece, então, bem-vindo de volta. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é um tempo verbal que é muito utilizado para falar no futuro. É o futuro anterior, ou melhor, il futuro anteriore. Bom, pessoal, para começar, nós temos que saber o que é esse tempo verbal. O que é o futuro anteriore, il futuro anteriore? Il futuro anteriore, chiamato anche futuro composto, indica un'azione futura che è anteriore a un'altra azione futura, questa nel futuro semplice, tá? Então, vamos ver. Il futuro anteriore, ou seja, o futuro anterior, ele também é chamado de futuro composto. E vocês vão ver por que é chamado dessa forma, futuro composto. Indica uma ação futura que é anterior a outra ação futura. Essa outra ação vai estar no futuro simples. Então, para você ver essa aula e entender tudo direito, é bom você ter visto já a nossa aula sobre o futuro simples. Ou seja, se você não viu, vou deixar aqui o card, tá? Porque esse daqui vai precisar do seu conhecimento do futuro simples. Então, se você não viu, só ir lá ver e depois voltar para essa aula. Portanto, pessoal, o futuro anterior, como o nome diz, ele vai ser utilizado para falar de uma ação futura que vai acontecer antes de outra ação futura, tá? E eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem como funciona isso na prática. Vamos ver esse exemplo aqui. Appena sarò tornata dalle vacanze, mi metterò a studiare seriamente. Ou seja, assim que chegar das férias, vou começar a estudar sério, ok? Aqui nós estamos vendo duas ações. A diferença é que uma ação vai acontecer antes de outra. As duas estão no futuro, tá? Então, qual é a ação que vai acontecer antes, ou seja, prima? Vai ser sarò tornata dalle vacanze, ok? Então, vamos colocar aqui. Sarò tornata dalle vacanze. Essa é a ação que acontece antes. E depois, dopo, mi metterò a studiare seriamente. Então eu vou colocar aqui somente mi metterò a studiare. Entenderam, pessoal? Nós temos duas ações no futuro, só que uma acontece antes e outra depois. Então, essa pessoa nada mais está falando que assim que ela voltar de férias, ela vai começar a estudar seriamente, ou seja, ela só vai começar a estudar seriamente depois que ela voltar das férias. Entenderam? Então, essa é a ação que acontece antes, prima, e dopo. Essa é a ação que acontece depois. Uma depende da outra. Um detalhe aqui, eu falei que a outra ação ela vai estar no futuro simples. E é essa daqui. A ação que acontecer depois vai estar no futuro simples, tá? Por isso que eu falei que é importante você já ter esse conhecimento sobre o futuro simples. E aqui nós temos o verbo mettersi, que é um verbo reflexivo, tá? Por isso nós temos o pronome aqui.
me metterò. Lembrando também que nós temos aqui no canal verbos reflexivos, tá? Que são todos aqueles verbos que refletem no próprio sujeito, tá? Se você não viu, também vai estar o card aqui em cima para você dar uma olhada, porque são muito utilizados no italiano. Bom, pessoal, e quando é utilizado o futuro anteriore? Il futuro anteriore si usa quasi sempre dopo le parole appena, quando, dopo che. Ou seja, quando vocês verem essas palavras aqui, appena, quando e dopo che, quase sempre o que vai se seguir vai ser um verbo que vai estar no futuro anterior, tá? E eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente ver como funciona com cada um. Aqui nós temos: appena sarò arrivato, ti chiamerò. Aqui, pessoal, esse é o nosso futuro anterior. Vou colocar FA, tá? Esse é o futuro anterior e esse é aquele futuro simples que eu falei para vocês. Essa é a ação que se segue depois. Ou seja, o que está falando essa frase? Assim que eu chegar, vou te ligar, tá bom? Então, temos 2 ações no futuro. O que acontece antes? Eu vou chegar em casa, por exemplo. Depois que eu chegar em casa, eu vou te ligar, ok? Próximo, nós temos quando. Quando avremo finito di lavorare, potremo riposarci. Aqui, pessoal, quando avremo finito, ok? Esse é o nosso verbo que está no futuro anterior e esse potremo riposarci é o nosso futuro simples, ok? E aqui está falando o quê? Quando acabarmos de trabalhar, poderemos nos descansar, ok? Temos 2 ações também e aqui está falando que assim que terminar de trabalhar, ou seja, quando terminar de trabalhar, a gente vai poder descansar, tá? Ou seja, tem uma ação anterior e outra posterior, que vai acontecer depois dessa daqui. E agora vamos ver o exemplo com dopo che. Le fisserò un appuntamento dopo che avrò parlato con la segretaria. Aqui nós temos dopo che avrò parlato, é o nosso futuro anterior. E aqui é le fisserò un appuntamento, é a nossa ação que vai acontecer depois, que está no futuro simples, tá? Le fisserò un appuntamento. E aqui está falando o seguinte: vou marcar uma consulta para a senhora ou para a senhora depois que eu tiver falado com a secretária, tá? Então, o que podemos concluir aqui nesse quadro? Sempre que vocês verem essas 3 palavras aqui, appena, quando, dopo che, vocês vão ter em mente que o que pode se seguir quase sempre vai ser um futuro anterior, tá bom? Bom, vamos ver os outros usos do futuro anteriore. Il futuro anteriore si usa anche per indicare un'incertezza nel passato. Isso mesmo, o futuro anterior, ele também pode ser usado para falar de uma incerteza no passado, tá? E aqui tem 2 exemplos para vocês entenderem melhor. Giorgio si sarà perso, non è ancora arrivato. Aqui eu estou falando de uma incerteza no passado. Eu estou dando a entender que Giorgio deve ter se perdido. Ele ainda não chegou. Então aqui eu estou utilizando o futuro anteriore
falar de uma incerteza no passado. Eu estou falando que ele deve ter se perdido, pois ainda não chegou. E aqui embaixo, sarà già nato il bambino di Simona? Aqui também estou utilizando o futuro anterior para falar de uma incerteza, de uma dúvida do passado. Aqui eu estou perguntando, já deve ter nascido o menino de Simona? Então aqui eu estou usando o futuro anterior para me fazer uma pergunta que aconteceu no passado. Então aqui eu estou usando o futuro anterior para uma incerteza no passado. Já deve ter nascido o menino de Simona? O outro uso pode ser expressar uma dissidência de uma ação que aconteceu no passado. Esprimere un dissenso su un'azione avvenuta nel passato. Aqui eu tenho o seguinte exemplo. Avranno anche fatto uno sconto, ma il posto mi è sembrato caro comunque. Ou seja, podem até ter feito um desconto, mas o lugar me pareceu caro de qualquer jeito, tá? Então aqui também eu estou utilizando o futuro anterior para falar de uma ação conflituosa no passado, tá? Podem até ter feito um desconto, mas o lugar me pareceu caro de qualquer jeito, ok? Bom, pessoal, agora que você já sabe o que é o futuro anteriore quando ele é utilizado, agora só resta saber como ele se forma, como a gente vai conjugar esse verbo. É o que a gente vai ver agora nesse quadro. Bom, pessoal, para entendermos como se forma o futuro anteriore, temos que entender que ele é formado do futuro dos verbos auxiliares essere ou avere. Por isso, a importância de você ter visto o nosso vídeo sobre futuro simples e também sobre os verbos auxiliares essere e avere. Se vocês não viram, vou deixar aqui em cima no card, porque é muito importante você entender como funcionam os verbos auxiliares essere e avere. Uma vez que você tem entendido como eles funcionam, vamos utilizá-lo aqui no futuro anterior. A gente vai usar o futuro de essere ou avere, mais o particípio passado do verbo. Bom, pessoal, aqui nessa tabela vocês vão entender muito bem como funciona o futuro anterior, como funciona a sua estrutura, tá? Nessa primeira parte da tabela, nós estamos vendo aquelas três palavras que vimos que vão junto ao futuro anterior, que precedem, que são elas appena, quando e dopo che. Depois vai vir o quê? Vai vir o verbo auxiliar. Vai vir essere ou avere. Aqui em cima nós temos a conjugação do verbo avere no futuro simples, tá? Io avrò, tu avrai, lui, lei avrà, noi avremo, voi avrete e loro avranno, ok? Embaixo nós temos a conjugação futura do verbo essere. Então, como vai ficar? Io sarò, tu sarai, lui, lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno, ok? Como vocês devem ter visto na aula de essere e avere, sobre esses verbos auxiliares, quando nós temos o verbo avere, a conjugação, o particípio vai ser muito mais simples, porque ele não vai mudar nem em gênero, nem em número. Aqui, por exemplo, nós temos appena avrò telefonato a Sandra, uscirò, ok? Então aqui pode ser uma mulher ou um rapaz falando. Nós não temos que mudar o particípio, ele vai se manter da mesma forma, tá? Então aqui nós temos
avrò telefonato a Sandra, avrò letto il giornale, avrò scritto la lettera, avrò mangiato. Então percebam que aqui a gente não muda o número, ou seja, singular ou plural, nem o gênero masculino e feminino. Já no verbo essere, que é esse que está aqui embaixo, sarò, sarai, sarà, aqui sim nós temos que mudar de masculino para feminino e de singular para plural, conforme a necessidade. Então aqui eu posso falar dopo che sarò arrivato, se eu for homem, e dopo che sarò arrivata, se eu for mulher. Ou então, dopo che sarai tornato, se essa pessoa for um homem, ou dopo che sarai tornata a casa, se a pessoa for uma mulher, tá? Então, essa é a diferença básica entre os verbos auxiliares essere e avere, ok? Diferença, avere vai se manter da mesma forma, ele não vai mudar conforme gênero e número, já o verbo essere, ele vai mudar conforme gênero e número, ok? E aqui, na última parte da tabela, nós temos aquilo que eu falei para vocês, que é o nosso futuro simples. É a ação que vai acontecer depois, tá? Então aqui, por exemplo, appena avrò telefonato a Sandra, uscirò, ok? Ou então, quando sarò arrivato ou arrivata, telefonerò, ok? Nós temos aqui o verbo uscire e o verbo telefonare, que estão conjugados no futuro simples. Io uscirò, tu uscirai, lui, lei uscirà, noi usciremo, voi uscirete, loro usciranno. Já o verbo telefonare, io telefonerò, tu telefonerai, lui, lei telefonerà, noi telefoneremo, voi telefonerete e loro telefoneranno. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, não esqueçam, como sempre, deixar o seu mi piace e também compartilhar esse vídeo com quem queira aprender italiano, assim como você. Sendo assim, fico por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre exercícios do nosso futuro anterior ou il futuro anteriore. Ci vediamo!